Vamos começar atendendo aqui a Cíntia, de São Paulo. Ela escreveu assim: Padre Fábio, eu tenho 36 anos e sempre sofri muito com a insegurança. E tenho percebido que com o tempo, essa insegurança está se acentuando dentro de mim. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade. E termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Eu acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud com teorias diferentes nos dias de hoje, porque não precisa engolir tudo o que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar, descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida, é a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga, mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, e eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não.
Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatrizes no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então, uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro. Não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas, porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar, e ela vive essa ausência terrível da mãe, e essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase, a sua mãe está voltando. Então e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que, aos poucos, ele foi assumindo um comportamento estranho, de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses, a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois essa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união.
E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade. Por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, eu vou cuidar de você, que você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, eu já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança. Porque senão você vira um fabricante de gente infeliz. Desculpe-me o termo, mas há muitos pais e mães que são verdadeiras fábricas de gente infeliz. Porque não assume na hora certa a responsabilidade de cada tempo. Olha,
A primeira infância exige dedicação total, não adianta. Pariu, vai ter que cuidar. Depois você vai descobrindo que é possível deixar por um tempo controlado. Essa ausência não pode ser grande demais, essa ausência não pode ser exagerada nesse primeiro ano de vida. Hoje eu estava vendo, não sei se você viu acho que foi ontem, no jornal Hoje, mostrando as crianças ficando na escola. Que belezinha, né? Tudo uns toquinhos de gente, né? Aliás, eu acho uma tristeza ir para a escola com 3 anos de idade, né? A Adélia Prado fala que se tivesse que nascer de novo, ela não nasceria só porque tem que escola, tudo de novo. Escola é uma coisa muito triste. Mas aquelas crianças sendo deixadas. Então, como é que a mãe faz o processo? Gente, a mãe fica sentada numa cadeira lá, o dia inteiro, uma semana. Deus que me livre daquilo, mas eu não sou mãe. Então eu não tenho essa responsabilidade. Agora você que... E a gente via, aí falou e mostrou todo o processo, né? Aí a mãe, depois de uma semana lá dentro, é que a criança conseguiu se adaptar com a vida nova, é que ela pôde ir embora. Há sempre um jeito bonito de você exercer a sua maternidade e a sua paternidade na vida do seu filho. O importante é você distinguir para cada tempo um jeito de ser. Por isso que em outros tempos aqui a gente já falou também que nós não podemos trabalhar com modelo único de paternidade, nem modelo único de maternidade. O amor evolui, né? E eu estava falando daquela mãe que fica lá durante uma semana esperando o filho se adaptar ao novo ambiente. Isso é sabedoria, minha gente. Ah, padre, mas eu não tenho tempo para isso. Mas então você vai ter que colocar alguém que seja da confiança desta criança para ela se adaptar. Gente, eu me lembro, eu não sei como foi a sua primeira experiência de escola, mas eu tremi igual uma vara verde e eu chorava como se tivesse alguém me matando ali. A saudade que eu sentia da minha mãe, eu achava que eu ia morrer naquela escola. Então você ser retirado e colocado, aí de repente você olha para o lado e você não conhece ninguém. O seu mundo foi descolado, né? Tirou de lá e jogou lá. Pronto, agora acostuma aí. É muito doloroso, isso causa cicatrizes terríveis. É o processo das perdas, né? Muita gente não aprende a perder, depois num determinado momento da vida, é porque lá na infância perdeu do jeito errado, perdeu de maneira drástica. A perda, ela precisa ser bem internalizada. Hoje eu preciso aprender a perder. Mas eu só sei perder hoje se um dia o processo das perdas me foi ensinado de maneira honesta. Se foi retirado de maneira abrupta, se não foi me conduzido para um processo tranquilo deste aprendizado, fica muito difícil.